Fala, gente querida, saúde e paz para você. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Evandro Moretti para mais um vídeo coerente da fé cristã. 5 dicas úteis para você ler a Bíblia sem se confundir, para você ler a Bíblia de forma eficiente. Então fique conosco até o final deste vídeo, que com certeza as informações que eu vou passar para vocês serão realmente muito importantes. Quem não é inscrito neste canal, por favor, se inscreva, e todos quantos assistirem, por favor, deixe a sua curtida. Vamos lá. Primeira dica: a lei é a sombra dos bens futuros. O livro de Hebreus já nos dizia isto, tá? Então, o texto tema está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 1, que diz o seguinte: sendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. O que isso representa para nós? E quando você estiver lendo a Bíblia, você vai encontrar um monte de regra, um monte de ordenanças que não significam mais nada para quem é a igreja. A igreja foi estabelecida por Cristo, tá? E confirmada após a sua morte e ressurreição. Tá? As leis de Moisés, ou as leis mosaicas, que formam um conjunto dos 10 mandamentos e mais 603 regras e ordenanças, somando um total de 613 regras e ordenanças no todo, elas não significam mais nada para a igreja, a não ser aquelas duas que Jesus enxugou, pegou tudo que era importante da lei e arrematou em 2 mandamentos, que na verdade é apenas um: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E você não ama a Deus se não fizer isso demonstrando com o seu próximo, ok? Então você vai pegar a lei de Moisés, não é que você vai jogar a Bíblia fora, vai rasgar a Bíblia, tá? Mas você vai entender que tudo que diz respeito à lei de Moisés se completou na obra de Cristo, que foi total, ok? Do que resta para nós é o amor. Segunda regra para quem quer ler a Bíblia sem se confundir: experiência não é doutrina. Você vai ver na Bíblia muita experiência, muito episódio, que você não pode pegar aquilo como se fosse uma regra. Exemplo, a cura de Naamã, que mergulhou 7 vezes do Jordão e ficou curado. Você não pode sair falando por aí que você vai mergulhar em algum rio e também será curado. Jesus cuspiu na terra, fez lodo e curou um cego. Você não pode pegar isso, que foi uma experiência, e transformar em doutrina e alegar para as pessoas que é possível, através de uma oração, transformar lodo em uma pomada curadora. Tá? Outro exemplo, Ananias e Safira, que mentiram acerca do destino de sua oferta e caíram mortos aos pés dos apóstolos. A gente não pode sair por aí dizendo que quem mente para pessoas de Deus ou para cristãos morrem imediatamente, tá? São experiências. Experiência não é doutrina. Aliás, o livro de Atos, ele tem muitas experiências, muitos episódios que não dizem respeito a regras de fé, que não dizem respeito a ordenanças, que não dizem respeito a mandamento. Aprenda a interpretar o que é experiência do que é doutrina, e toda vez que for doutrina, você vai ter a base em Jesus. Se é uma doutrina, a base é Cristo, é o amor. E nunca você vai encontrar no Novo Testamento realmente algo que seja voltado a rituais ou cerimônias para a igreja praticar, tá bom? Terceira dica: Novo Testamento não é um livro. Não dá para a gente pegar a Bíblia e dizer o Novo Testamento começa em Mateus. Essa divisão foi feita por homens, tá? Mas o Novo Testamento de verdade não é um livro que começa em Mateus, tá? O Novo Testamento, ele é uma espiritualidade conquistada por Jesus Cristo em sua morte e ressurreição, que nos liberou o acesso ao Pai. O que é o Novo Testamento? É uma espiritualidade de acesso livre ao Pai, conquistada por Cristo Jesus, tá? De forma que às vezes as pessoas pegam ali na parte que é chamada de Novo Testamento, que começa em Mateus, e vê algumas coisas que não condizem com o Novo Testamento. Por exemplo, Jesus curando leprosos e pedindo para que eles se apresentassem ao sacerdote. Um líder religioso pode usar esse texto e dizer o seguinte: tem que dar satisfação ao sacerdote, ao líder, hein? O próprio Jesus mandou. Bom, ali, embora
está na parte bíblica chamada de Novo Testamento. Não era Novo Testamento, porque o Novo Testamento de verdade só começou após a morte e ressurreição de Jesus. Outro exemplo clássico disso, 23 de Mateus, onde Jesus aprova o dízimo, mas naquele tempo o templo ainda estava de pé e gente precisava se alimentar. Então, Jesus viu os fariseus recolhendo hortaliças para dizimar e disse: olha, o mais importante da lei é o bom senso, a misericórdia e a fé, mas não precisa omitir o dízimo, no caso, alimentos, que seriam levados para pessoas que precisavam comer. A preocupação de Jesus ali eram pessoas para se alimentar e não templos para se enriquecerem, ou pessoas do templo, ou líderes do templo para se enriquecerem, tá? Tá na parte que é chamada de Novo Testamento, mas é um contexto totalmente judaico, tá? Então, Novo Testamento não é um livro, é uma espiritualidade, mas, erroneamente, foi chamado de Novo Testamento essa parte bíblica a partir do livro de Mateus. Vamos aprender, tá? Quarta dica, solução local não é doutrina. Apóstolo Paulo, por exemplo, teve que tomar uma atitude local ali em Corinto. As mulheres ali deveriam usar véu, justamente para mostrarem estar comprometidas com alguém. Mulheres que usavam véu naquela cidade demonstravam comprometimento com um esposo, no caso das mulheres, com Cristo. Porque andar sem véu em Corinto para mulheres era perigoso. Até por ser uma cidade muito promíscua, poderiam ser abordadas e assediadas. Por isso, a situação emergencial, a solução local que Paulo deu foi que as mulheres ali usassem véu. Tem muita coisa na Bíblia que é solução local, tá? E não é solução doutrinária. Se é doutrina, se tem a ver com textos atemporais, significa que esses textos servem para sempre. Não é o caso, por exemplo, como este que eu citei, da mulher usar véu, que foi uma solução local que Paulo tomou. É preciso ter muito cuidado para não aplicar soluções locais como se fossem regras para todo o tempo, tá? E a quinta dica da Bíblia, o importante é só o que se alinha com Cristo. Você vai ler a parte chamada de Antigo Testamento, a parte chamada de Novo Testamento. Bastante coisa dali pode se alinhar ou não com Jesus. O que se alinha, você abraça. O que não se alinha, você descarta. Interessante que deve se alinhar com o Cristo ressuscitado, tá? Porque de repente você vai ver coisas que Jesus está fazendo que não é para nós fazermos, tá? Exatamente por conta de que Jesus, enquanto não morreu e ressuscitou, está cumprindo as ordenanças da lei como qualquer judeu debaixo da lei. Ok? Então, por exemplo, Jesus, quando nasceu, seus pais terrenos ofereceram ao templo 2 pombinhos. Você não tem que oferecer no nascimento de uma criança nada que seja para Deus, ok? Mas, como eu disse, a Bíblia, sem estar alinhada com o Cristo ressuscitado, ela pode ser base para um monte de invencionice religiosa e os líderes dos templos por aí afora amam que as pessoas não saibam interpretar a Bíblia, tá? Então interpretem a Bíblia e essas 5 dicas são muito úteis para você, ok? O pessoal pergunta para mim qual a Bíblia que eu leio. Olha, eu gosto de ler a Bíblia Thompson. Existem outras Bíblias, eu não me preocupo muito com que Bíblia a pessoa vai ler. Eu gosto da Thompson. Se você tem outra Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, se você tem a Bíblia Linguagem de Hoje, se você tem a Bíblia Pentecostal, isso não é relevante. Relevante é você interpretar a Bíblia de forma útil e eficiente. E hoje eu dei 5 dicas para que você faça isso, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês em assistir mais um dos nossos vídeos. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Você que gosta do nosso conteúdo, apoie se tornando membro ou adquirindo o nosso curso de desintoxicação religiosa. Um grande abraço.